Nós estamos vivendo uma situação de calamidade pública. Devido ao relaxamento social nos últimos dias, carnaval, estas festas, frequência a praias, espetáculos, enfim, o relaxamento social permitiu que nós fizéssemos muitos encontros e o resultado dos encontros foi mais casos. E o resultado de mais casos, mortes e hospitais cheios. O que tem que ser feito agora? Tem que ser feito um isolamento social duro. Não tem saída. Nós temos que partir para um lockdown. A economia tem que parar. Não tem muito jeito, principalmente a economia derivada de comércio. Só o comércio essencial deve continuar aberto. Nós temos que fazer um sacrifício de 15 dias para ver se nós conseguimos reduzir o número de casos e salvar os hospitais que salvam pessoas. Senão, nós não teremos a salvação de pessoas. Então, neste momento, o governo tem que tomar suas providências e nós, população, temos que tomar as nossas providências, respeitando essas condições e, particularmente, quando tiver que sair de casa, usar máscara e tomar todas as medidas higiênicas possíveis. E evitar, sobretudo, ambientes fechados onde não haja dispersão de aerosóis. Este é o caminho, infelizmente, não tem outro. Qualquer outro caminho está coalhado de mortos. E chega de mortos, não precisamos de mais mortos. Neste momento de intensificação da pandemia na maior parte dos estados do país, é momento de rever as indicações de distanciamento, eventualmente endurecer as medidas para que consigamos, de alguma maneira, diminuir a transmissão e a força da infecção do vírus na população. Os hospitais estão ficando lotados, as UTIs, as terapias intensivas mais sem leitos, o que causa um impacto enorme no tratamento dos casos que forem aparecendo. Cada região, cada município, cada estado deve adotar as medidas em função das variáveis que norteiam essas decisões. As taxas de transmissão, o número de casos e a porcentagem de leitos ocupados naquela região. É preciso muita atenção e a população precisa colaborar. Todos podemos colaborar, as empresas flexibilizando seus horários de entrada, diminuindo a presença física de seus funcionários, fazendo home office dentro do possível, transporte público ser avaliado, revisto para não termos tantas lotações, as pessoas deixando de frequentar bares, festas, aglomerações de uma maneira geral. É hora de mais cuidados. Todos estamos cansados, esses momentos todos, durante todo esse ano, não foi fácil, mas nós precisamos ter mais paciência. Só assim vamos vencer essa etapa difícil da pandemia, enquanto as vacinas não chegam para todos. Nós estamos atualmente enfrentando uma nova onda e um novo crescimento do número de casos de Covid-19 no Brasil. Isso tem se constatado nos mais diversos estados e tem obrigado a uma série de governadores ou prefeitos a decretarem graves restrições à movimentação, ao contato entre as pessoas. É muito importante que nesse momento haja uma ação concertada entre os diversos níveis de governo do Brasil para que haja uma maior restrição à movimentação das pessoas, que pode implicar em lockdown, sim. Esse lockdown tem que ser feito de tal forma a evitar um grande crescimento de casos, como a gente está vendo agora. Além disso, é necessário saber a razão pela qual a gente está vendo esse grande crescimento de casos. E esse grande crescimento de casos pode ter várias razões, mas uma delas, que é uma razão assustadora, é que ela possa estar ligada a uma nova variante e que essa nova variante possa ser mais transmissível e, eventualmente, escape de vacinas ou, eventualmente, escape da imunidade que as pessoas já têm. Uma situação dessas é catastrófica. Então, nós precisamos tomar pé do que está acontecendo. E, neste momento, nós não temos nenhum tipo de vigilância que consiga dar respostas rápidas. A gente não pode achar que a gente, o povo, a população em geral, ela tem que se virar sozinha. Existem mecanismos para dar conta desse tipo de problema que a gente está enfrentando, e é necessário um tipo de coordenação, e essa coordenação tem que partir de nossos governantes.
Aqueles estados que optaram por fazer um bloqueio seletivo, né, durante o período noturno, por exemplo, isso tem 2 objetivos. Primeiro, realmente tirar da circulação as pessoas que estão transmitindo mais o vírus, que são da faixa etária abaixo de 50 anos. E o segundo motivo, né, não penalizar tanto a economia. E o terceiro, né, ponto importante, é que isto é um aviso. Se daqui 15 dias não conseguimos reduzir o número de casos, né, e a necessidade de internação, medidas mais rígidas serão necessárias. E neste sentido, para que essas medidas tenham sucesso, nós precisamos de 2 atitudes. Uma da população, realmente não aglomerando, mantendo o distanciamento social, usando máscara e higienização das mãos. E outra dos gestores municipais, garantindo também que o transporte público que leva as pessoas de casa ao trabalho e do trabalho para casa não seja um local de transmissão do novo coronavírus pela aglomeração que acontece tanto na espera, né, do transporte quanto no interior do transporte também. Isso é de responsabilidade do gestor. Quando chegamos a situações críticas, nos restam decisões igualmente críticas e o lockdown é uma delas. O Brasil encontra-se numa situação, no mínimo, na iminência de um lockdown em muitas regiões, mas o lockdown precisa ser bem implementado. O que vemos muitas vezes é um lockdown de fim de semana, de 7 dias, o qual não impactaria significativamente a curva de transmissão, levando uma percepção de que o lockdown não funciona. Se chegarmos nesse nível de decretar o lockdown, é necessário que se atente para uma boa implementação dele. Dentro desse contexto, não é possível garantir a segurança de manter escolas abertas, por exemplo. Precisaríamos reunir esses esforços em restrição e fiscalização, somados à participação da sociedade com a adesão às medidas restritivas e de enfrentamento, para impactar a curva de transmissão, para daí sim criar condições um pouco mais seguras para priorizar a tentativa do ensino presencial. Sabemos que a situação é muito grave. Em muitos lugares estamos ou na iminência do colapso ou vivendo o colapso de nossas UTIs e sistemas de saúde. Um ano após o registro oficial do primeiro caso de Covid aqui no Brasil, atingimos o nosso maior número de óbitos desde o início da pandemia. A sociedade precisa entender que ela tem um papel ativo nesse enfrentamento, aderindo ao uso adequado de máscaras, realizando o distanciamento físico, evitando aglomerações, preconizando pelas boas práticas de higienização, coisas que sabemos desde o início da pandemia. Não iremos resolver a situação negando ou nos abstendo da realidade. A pandemia afeta a sociedade e as soluções da pandemia requerem ações coordenadas da sociedade. Nós sabemos o que fazer e não resta tempo para escolhermos o que fazer. Simplesmente temos que fazer juntos aquilo que sabemos desde o início da pandemia. Olá, meu nome é Rômulo Leão, eu sou virologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou pesquisador e trabalho com Covid desde o ano passado, trabalho com infecções virais já há pelo menos 10 anos. Quando a gente fala sobre coronavírus, uma das perguntas que muita gente tem feito agora com o aumento no número de casos, com a novo comprometimento, estresse do sistema de saúde, os leitos ocupados a mais de 90%, 95% em diversos estados, se essa é a hora da gente suportar o lockdown, se os governos devem adotar medidas de lockdown. Essa pergunta é importante, a resposta é tão importante quanto para essa discussão, mas para isso a gente tem que entender qual é a proposta, qual é a ideia do lockdown. O Brasil nunca teve um lockdown completo, um lockdown verdadeiro. O que a gente teve foi restrição, medidas de restrição de circulação. Quando a gente fala de lockdown, a gente basicamente está falando de medidas onde a gente só permite que operem atividades que são essenciais à sobrevivência e ao enfrentamento da pandemia, que no caso são atividades de saúde, segurança, alimentação e transporte. Então, quando a gente para pensar na perspectiva do Brasil, é importante a gente discutir a possibilidade do lockdown por 2 motivos. O primeiro é porque a gente tem as novas variantes circulando no país e a gente ainda está acompanhando como elas estão se desenvolvendo, como elas estão se espalhando, e elas podem de fato impactar a dinâmica da pandemia, como a gente já tem visto. Elas potencialmente podem se espalhar mais rápido e isso pode, no final das contas, gerar mais indivíduos infectados e proporcionalmente mais óbitos. Em segundo caso, porque as medidas de proteção coletivas, como máscara e distanciamento social, não vêm sendo respeitadas, e isso é uma complicação adicional
caso a gente queira decretar medidas menores para a tentativa de controle da circulação do vírus, porque na prática é muito difícil de você fiscalizar, e não só de fiscalizar, você depende da adoção da população. Quando a gente fala de lockdown também, algumas pessoas têm discutido o papel das escolas nessa relação. As escolas já estão fechadas há mais de um ano, e isso acaba consideravelmente afetando o aprendizado. As consequências são de longo prazo, principalmente para as crianças e os adolescentes que estão nesse período de pandemia. E é complicado a gente discutir sobre reabertura de escolas nesse momento, mesmo num cenário onde já aconteça lockdown para outras áreas, porque nesse exato momento a gente precisa de mais dados para entender melhor qual é o papel das novas variantes que estão sendo detectadas e que estão circulando nas crianças, principalmente, e no ambiente escolar, em caso de retomada, mesmo com protocolos de redução de capacidade, proteção. Talvez alguns meses atrás, quando a gente não tinha ainda um predomínio, uma circulação robusta de variantes que causavam tanta preocupação para a gente, faria sentido, mesmo num cenário de restrição de circulação e de lockdown, a gente suportar a reabertura de escolas, mas esse cenário mudou completamente do final do ano para cá e a gente ainda precisa de mais dados para entender esse papel. É claro que, num cenário onde a gente precisa priorizar atividades que realmente devam ser retomadas, dado o seu impacto na sociedade, a educação básica, sem dúvida, figura entre uma das primeiras posições da nossa lista. E é fundamental que cada um tenha consciência disso, porque não é só uma questão de você se proteger, também é de você proteger a sua família, proteger os seus colegas de trabalho, proteger as pessoas com as quais você convive no seu dia a dia.